A paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Permita-me compartilhar convosco uma singela porção da santa e bendita Palavra de Deus. Conforme a orientação do Espírito Santo de Deus, leiamos primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 10 a 13. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E você pode dizer amém por esse texto? Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós vamos falar acerca dos desafios de Davi na sua vida, ou pelo menos em parte da sua vida. E nós encontramos, amados irmãos, esse texto bíblico que está presente no livro de 1 Samuel. E dentre as palavras presentes neste livro histórico, encontramos então aqui parte da história de Davi, ou por que não dizer o início da história de Davi. E nós podemos perceber que na vida de Davi aconteceram muitos desafios para ele. E nós podemos falar que a partir do seu nascimento, ele já começou a enfrentar algumas dificuldades. Imagino eu que quando a sua mãe lhe deu à luz e as pessoas logo viram que ele havia nascido com cabelos avermelhados, o que levava o povo a associar a Adão o precursor da queda da humanidade. Por causa, através dele, o pecado entrou no mundo. E imagino eu os bullying que Davi enfrentou quando criança, brincando com as demais, porque ele era diferente. Ele era ruivo. Então eu creio que para Davi já foi uma situação bastante difícil ele ter que enfrentar as brincadeiras dos seus amiguinhos, seja na adolescência,
E parece que o texto, quando fala que ele era o menor na casa de seu pai, usa a palavra hebraica Catan, que pode se referir o mais moço, o menor, figuradamente, o menos importante, e ele nem sequer foi lembrado para participar do banquete quando Samuel esteve na casa de Jessé. Se não fosse Deus intervir, mudar aquele cenário, Davi nem sequer seria chamado. Então veja, irmãos, que Davi teve muitos desafios na sua vida. Percebe-se que a própria família não dava importância para ele. E na história, se não bastasse isso, geralmente as pessoas de cabelos ruivos foram perseguidos. O profeta Isaías, no capítulo 1, verso 18, ele associa a cor vermelha ao pecado. Ali diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então veja a associação da cor vermelha ao pecado. E então no século XI houve uma perseguição no Egito pelas pessoas que tinham cabelo vermelho, e também no período da Inquisição. Sabemos que a Inquisição aconteceu do século XII ao século XVIII, na Europa e nas Américas. E no século XV perseguiram as mulheres que tinham cabelos vermelhos. E nós encontramos que Davi, ele não tinha um bom relacionamento com seus irmãos, pois os seus irmãos o perseguiam. Encontramos em 1 Samuel 17, verso 28, Eliabe repreendendo a Davi severamente. Mas, quando ele for ungido por Samuel, diz o texto que o Espírito do Senhor era sobre ele. Se apossou dele a partir daquele dia. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E é isto que fez a diferença na vida de Davi. Amados irmãos, e o texto também vai nos dizer que Davi, deram bom testemunho de Davi. Em 1 Samuel 16, 18, então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Aleluias! Amados irmãos, Davi sabia tocar harpa, e quando ele tocava, o espírito maligno que havia se apoderado de Saul saía dele. Enquanto Davi tinha o espírito do Senhor, Saul tinha o espírito mau que veio da parte do Senhor sobre ele, que o atormentava, que o assombrava. Mas quando Davi tocava a harpa,
Saul sentia-se aliviado, porque o espírito mau se retirava de Saul. Amados irmãos, então nós encontramos que os desafios de Davi não foi somente Golias, que logo Davi então se propõe em lutar contra aquele incircunciso filisteu. E Davi venceu ele. Em 1 Samuel 17, verso 48, e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, olha só esta parte do versículo, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi não estava nem um pouquinho com medo daquele filisteu. Mas ele correu, vamos resolver esse negócio já. Vamos resolver esse negócio agora. Aleluias. Olha a coragem de Davi. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. E você pode dizer amém por isto? Irmãos, e se nós fôssemos contar ainda mais sobre a biografia de Davi, você verá que ele ainda enfrentou muitos outros desafios. Então, nesta breve mensagem, os desafios de Davi não se limitou apenas no gigante Golias. E eu encerro aqui dizendo para você, eu não sei o contexto da tua vida, mas eu tenho certeza que você também enfrenta muitos desafios na sua vida. Mas o Senhor, Ele te chamou para ser mais do que vencedor. E você vencerá os desafios que você está enfrentando. Não temas, confia no Senhor. Porque o Senhor tem dado do seu Espírito Santo sobre a sua vida. Sobre a vida de cada um de nós, para nós sermos mais do que vencedores. Você vai vencer esta batalha. Você vai vencer este desafio que você está enfrentando. Você pode não ver recursos algum. Você pode até mesmo achar que não tem importância nenhuma na tua casa ou na casa do Senhor, ou na sua comunidade, ou no seu tempo diante da sociedade. Não temas. Deus é contigo e você sairá vencedor para a glória de Deus e de seu Santo Filho Jesus Cristo. Permita-me fazer uma oração por você e sua família. Senhor Jesus Cristo, na autoridade da tua santa e bendita palavra, na autoridade do teu Espírito Santo, eu oro, intercedo e suplico em favor do teu filho, da tua filha, Senhor Jesus Cristo, e opera um milagre, Senhor, na vida de cada um de nós, os teus servos que fazemos parte da tua igreja. Senhor, neste exato momento, repreenda toda enfermidade, Senhor, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Dê a solução para todos os problemas, Senhor, sejam de ordens emocionais, espirituais, Senhor, de convivência familiar,
ou de interação com a sociedade, seja no trabalho, na escola, na vizinhança. Jesus, dai a vitória ao teu filho, à tua filha, dai vitória, Senhor, a nós, o teu povo, a tua igreja, de sobre a face da terra. Peleja pelos missionários, Senhor, que estão sofrendo perseguições, prisões, Pai eterno, enfrentando até a morte. Pai eterno, entra com providência na causa da tua igreja, do teu povo. Oh, decanta labassu, decanta las. Oh, nebassu, decomanai. Em nome de Jesus, oramos a ti, Pai, confiante na tua resposta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias!